Fala, galera! Desde os tempos antigos, os humanos procuram erguer as construções mais incríveis, sejam elas edifícios residenciais, monumentos ou templos para a adoração dos deuses. Um bom exemplo disso são as pirâmides egípcias, cuja construção misteriosa confunde os arquitetos até hoje. No entanto, a lista de obras-primas arquitetônicas não se limita a esses edifícios milenares. Construções fascinantes continuam aparecendo em diferentes países nos dias de hoje. É claro que você dificilmente poderá compreender a verdadeira escala dessas maravilhas da engenharia através da tela do seu dispositivo, mas os fatos sobre a construção delas definitivamente lhe surpreenderão, e depois disso haverá um motivo para começar a planejar sua próxima viagem. Estas são as construções mais loucas de todo o mundo. Olha na tela. Ponte de vidro em Zhangjiajie. Alguns anos atrás, surgiu no vale chinês de Pingyang uma curiosa ponte, ótima para aquelas pessoas que gostam de testar os seus nervos. Essa impressionante estrutura de vidro se estende entre o pico de duas montanhas a uma altura de 300 metros acima do solo. O seu comprimento é de mais de 400 metros, o que faz desta a maior ponte de vidro já construída pela humanidade. De acordo com os arquitetos, o piso da ponte é feito com 3 camadas de um vidro especial, capaz de suportar temperaturas de até 60 graus Celsius e ventos com velocidades de até 220 km por hora. Para os jornalistas e até mesmo para as pessoas comuns que não acreditavam nisso, foram organizados testes conjuntos, durante os quais as pessoas bateram na ponte com marretas e pularam sobre a superfície de vidro rachado. O revestimento resistiu a todos esses testes, convencendo o público da veracidade das palavras dos arquitetos. A ponte Zhangjiajie criou um burburinho incrível desde o primeiro dia de sua construção. A estrutura foi aberta à visitação no dia 20 de agosto de 2016, mas 2 semanas depois teve que ser temporariamente fechada até o final de setembro, devido ao impressionante fluxo de visitantes. De acordo com os projetistas, não mais de 800 pessoas podem estar na ponte ao mesmo tempo. Se estimava que cerca de 8.000 pessoas visitariam a ponte diariamente, mas nos primeiros dias após a sua abertura, vieram a Zhangjiajie vê-la 80.000 pessoas todos os dias. Os autores do projeto simplesmente não estavam prontos para tanta popularidade. O local simplesmente não tinha ingressos, nem vagas no estacionamento suficientes para tantos visitantes. Quanto o governo chinês gastou com esta estrutura? Segundo a mídia local, a construção da ponte custou quase 3,5 milhões de dólares. É bastante, mas com esse fluxo turístico, esse valor já foi recompensado em mais de uma vez. Sagrada Família. Este é talvez o símbolo mais famoso da cidade espanhola de Barcelona em todo o mundo. Ela é também uma das maiores construções a longo prazo. Este ambicioso projeto do arquiteto catalão Antoni Gaudí está sendo construído desde 1882 até os dias atuais. A construção é realizada exclusivamente com doações de paroquianos, mas o problema, obviamente, não é esse. A demora se deve à incrível complexidade deste projeto. De acordo com as memórias dos contemporâneos do Gaudí, ao criar esta catedral, ele se inspirou não nos livros de arquitetura, mas na natureza ao seu redor. Por exemplo, ele queria dar às colunas a forma das árvores e refletir na decoração as imagens dos lagartos e caracóis que ele costumava encontrar nas proximidades do canteiro de obras. Desde o início, o autor desta igreja magnífica sempre respondeu às críticas à longa construção categoricamente e com um senso de humor. Meu cliente não tem pressa. Ele sabia que era pouco provável que a construção do templo terminasse durante sua vida. Por isso, deixou uma enorme quantidade de desenhos detalhados para seus seguidores. Em 1926, 44 anos depois do início da construção da Sagrada Família, Gaudí morreu e a obra continuou sem sua presença. A propósito, muitos profissionais, incluindo o lendário Le Corbusier, sugeriram deixar o templo em um estado inacabado. No entanto, a catedral continuou sendo construída. Hoje em dia, os arquitetos estimam que a obra seja concluída em 2026, o centenário da morte do lendário Gaudí. Estádio Nacional de Singapura. Normalmente, os estádios são projetados para um tipo específico de competição esportiva, já que cada um deles exige sua própria marcação, revestimento especial do campo e outras particularidades. No entanto, Singapura decidiu não gastar tempo e dinheiro na construção de muitas instalações diferentes e resolveu fazer uma obra 5 em 1. Um estádio que pode receber competições de futebol, rugby, cricket e atletismo, além de eventos e concertos festivos. No entanto, até agora, o estádio só sediou jogos entre equipes asiáticas. A construção desse colosso custou aos seus autores mais de $1 bilhão, um valor que até agora não foi recuperado. Oh my God!
A transformação desse estádio leva apenas 48 horas e a sua capacidade é de até 55 mil pessoas. Isso, apesar de que a população do país é de apenas 5 milhões e meio de pessoas, menos do que a população de Londres, por exemplo. É importante observar que todos os eventos acima podem ocorrer no estádio em qualquer clima, pois ele está equipado com a maior cúpula retrátil do mundo, cujas partes têm mais de 300 metros cada uma. Templo Branco. Em toda a Tailândia, existem cerca de 33 mil edifícios religiosos, mas este definitivamente se destaca de todos os outros pela sua grandiosidade. Obviamente, a primeira coisa que chama a atenção dos visitantes é sua cor branca impecável, escolhida pelo arquiteto com um símbolo de pureza. De longe, o templo budista se parece com a casa da Rainha da Neve ou com a Casa de Açúcar dos contos de fadas infantis. A segunda coisa que atrai imediatamente a atenção são os ornamentos e as esculturas incríveis, como as mãos que se estendem ao céu logo na entrada do templo. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. O templo foi construído há pouco tempo, em 1997, e recebeu uma enxurrada de críticas por sua representação ousada de imagens religiosas e por representar membros da cultura pop, como Michael Jackson, Freddy Krueger, os personagens de O Exterminador do Futuro e até Harry Potter. Tudo isso, é claro, foi concebido pelo artista não só para atrair a atenção, mas como uma abordagem artística especial, que só se pode sentir estando dentro da catedral. O autor do projeto acredita que a mistura de estilos lhe permite falar sobre as verdades eternas com os jovens e com as pessoas que estão longe dos ensinamentos budistas. Em 2014, o templo foi quase que completamente destruído por um forte terremoto, mas foi rapidamente restaurado. Além disso, sua construção continua até hoje, de acordo com o projeto. Segundo o arquiteto, no futuro, o Templo Branco deve se transformar em um complexo composto por 9 edifícios, incluindo os existentes que são o edifício principal, o Salão de Relíquias Significativas, o Salão de Meditação, a Galeria de Arte e o prédio onde os assistentes do templo vivem. Cidadela Verde. Apesar de este edifício localizado em Magdeburgo, na Alemanha, ser chamado de verde, sua fachada é rosa claro. Ou melhor, deste complexo de edifícios. Nesta cidadela há de tudo: apartamentos residenciais, um hotel, um teatro, lojas, cafés e um jardim de infância. Este milagre arquitetônico foi construído em apenas 2 anos. Nos meses mais quentes, ele se transforma em um verdadeiro jardim florido, com grama e árvores nos telhados, razão pela qual recebeu seu nome. Em todo o complexo, você não encontrará 2 portas ou colunas pintados iguais. Cada elemento de decoração é completamente único. Ao olhar para qualquer uma das janelas do apartamento da Cidadela Verde, por exemplo, você não verá 2 iguais. Também não há salas retangulares comuns por causa das paredes curvas. Até os degraus das escadas foram especialmente construídos um pouco tortos e envelhecidos, para dar o efeito de desgaste. O resultado disso tudo é um verdadeiro castelo de contos de fada, que também contribui para a preservação do meio ambiente. Wat Samphan. Se você não sabe que este é um edifício real, você pode pensar que este é um edifício fabuloso de algum desenho animado da Disney, não é mesmo? Este templo tailandês é mais do que impressionante. Ele se eleva a 80 metros, uma altura que, a propósito, não foi escolhida por acaso. Ela indica a idade em que, segundo a lenda, o Buda morreu. Ao redor de todo o templo, você pode ver um dragão majestoso, que o envolve várias vezes com seu torso poderoso. O animal foi escolhido porque, para os seguidores do budismo, os dragões sempre simbolizaram força, criatividade e o mais importante, iluminação. É por isso que em muitos países que professam essa religião, as estátuas de dragão adornam os telhados e portões dos templos, servindo tanto como guardiões, quanto como um símbolo de inteligência e crescimento pessoal. Quanto ao Wat Samphan, todos os visitantes podem subir até o último andar do prédio e tocar na barba do magnífico dragão para dar sorte. Se você quiser ir até esse templo, ele está localizado a apenas 1 hora da capital tailandesa de Bangkok, na província de Nakhon Pathom. Jardins da Bahia. Se a maioria das construções arquitetônicas não ajuda muito o meio ambiente devido aos materiais usados e aos resíduos gerados durante a construção, este projeto no centro de Singapura é exatamente o contrário. Ele contribui ativamente para a solução de alguns problemas ambientais. Este parque cobre uma área de 100 hectares perto do reservatório da Baía da Marina e consiste em vários jardins costeiros. Mas um desses jardins é particularmente fascinante. Estamos falando do chamado Super Tree Grove, estruturas no formato de árvores de 25 a 50 metros de altura. Cada uma dessas estruturas é um jardim vertical separado, que cumpre um grande número de funções. Eles contêm samambaias, orquídeas, tilânthias e outras plantas bonitas. E no topo você encontra vários restaurantes que os turistas costumam visitar depois de um passeio pelas estufas. A principal característica dessas estruturas são as tecnologias ambientais incorporadas nelas, que vão desde a produção de energia solar para simular o processo de fotossíntese, até a coleta de água da chuva para a irrigação dos jardins. A propósito,
propósito é a energia limpa produzida pelas estruturas, que é usada durante a noite para iluminar o complexo. A construção de todo o projeto, chamado Jardins da Bahia, custou aos autores mais de $1 bilhão. Wat Pa Sorn Kaew. O último edifício da nossa lista é outro templo majestoso, este localizado na província tailandesa de Phetchabun. Pois é, parece que os habitantes deste país gostam de erguer estruturas majestosas, e para dizer a verdade, eles fazem isso muito bem. O Templo da Montanha de Vidro é uma visão moderna de um edifício budista. Ele foi construído há pouco tempo, em 2004. Alguns até comparam o estilo desse objeto arquitetônico com as obras de Gaudí, principalmente por causa dos muitos mosaicos e ornamentos coloridos. O coração deste edifício é uma estrutura incrível de 5 Budas brancos, que podem ser facilmente vistos de longe. Todos eles estão em uma pose meditativa e vão diminuindo de tamanho, o que leva os turistas a comparar o monumento com uma boneca russa. Mas essa é uma visão superficial. A estátua, é claro, tem um significado profundo. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima!